Não é não? Olá, olá. Bom dia, bom dia. Só organizar essa câmera aqui. Pronto. Olha, hoje nós vamos fazer um breve estudo de como enfrentar aqueles dias que são difíceis. Naqueles dias em que a gente tá saindo, ok? O som. Não, eu estava gravando uma live e a minha sobrinha entrou e disse: tia, assim, com quase meia hora de live, a minha sobrinha entrou e disse: tia, tá sem som. Eu disse: ó, muito bem, obrigada. Obrigada. Mas bora lá. O assunto de hoje é como é que a gente pode enfrentar momentos difíceis na vida. Por quê? Tão certo como a luz do sol, os momentos difíceis vão chegar, tá bom? E aí, por que é que tem muitas pessoas que enfrentam problemas pequenos e se desesperam, e tem pessoas que enfrentam problemas grandes e conseguem manter a calma, a serenidade, uma compreensão maior. O que é que acontece? Primeiro, quando a gente trabalha a inteligência emocional, sabe gerenciar nossas emoções, a gente consegue viver as situações da vida de uma maneira, ter uma percepção diferente das coisas que nós enfrentamos no dia a dia. E aí está a questão. Quando você amplia a sua mente, quando você expande a sua consciência, as coisas que você passa no seu dia a dia, elas vão ser diferentes. Por quê? Porque você vai ter uma compreensão diferente. Você não vai encarar, por exemplo, aquela briga com a noiva, com o namorado, com o patrão, como o fim do mundo, como o fim da carreira. Você não vai entender, por exemplo, aquela crítica que você recebeu. Você vai ficar uma semana de cama, você vai ficar sem querer falar com todo mundo, você vai desistir dos seus sonhos. Porque a sua mentalidade é fortalecida. E aí eu vou dizer, eu dei um exemplo na live que eu tava fazendo, certo? Vamos supor que você tem um carro. E esse carro, ele tem muitas coisas para se resolver nele. Então é um carro que lhe dá dor de cabeça, você ajeita uma coisa, quebra outra, você tá sempre gastando dinheiro com ele. Ele lhe leva aos lugares? Ele lhe leva aos lugares, mas ele lhe leva com essa monte de dor de cabeça, de você tá tendo que levar pra oficina, e você manda ajeitar uma coisa e ele quebra outra. Bom dia, Mica. Pronto, tá saindo o som direitinho, Mica? Então, se você tiver um carro, certo? E ele lhe dá esse monte de problema, ele pode lhe levar todo dia para o trabalho. Mas ele lhe leva e você tem dor de cabeça com ele, entendeu? Aí vou lhe dar outro exemplo. Se você tiver um carro bom, ele vai lhe levar todo dia para o trabalho e você vai usufruir mais dele. Você vai usufruir em paz, com mais leveza, com mais harmonia. Você vai bem para os ambientes. E eu estou fazendo a analogia do carro para te dizer que você tem um carro, que é a sua mentalidade, ela pode ser a seu favor ou ao seu desfavor. Porque é assim, você tem uma ferramenta poderosíssima para você usar a seu favor. Só que o que é que acontece? Nós não somos ensinados, instigados a conhecer os mecanismos da mente, a conhecer as nossas, gerir as nossas emoções. E como a gente não é ensinado a isso, o normal da nossa sociedade, da nossa cultura, é que nem procure, né? O que é que a gente fica procurando? Emprego, faculdade, relacionamento, e vai esquecendo que todas essas coisas, elas são influenciadas pelo que há em mim, em termos de energia, que são a maneira como eu me comporto, a maneira como eu encaro as coisas da vida. Então, se você tem uma mente e você não compreende, por exemplo, por que é que hoje você está pensando muito negativo, você não compreende por que é que era um probleminha e você se esparramou toda no que se conversa, você não tem como transformar isso, você não tem como melhorar, você não tem como dar uma guinada.
Então, a sua mente, ela pode ser uma ferramenta poderosa para você alcançar uma vida que você deseje mais agradável, com mais bem-estar, com mais alegria, com mais conforto. Ou você pode ter uma mente que vai te levar para o lado contrário do que você quer. Existe uma coisa dentro das leis das termodinâmicas, da mecânica quântica, que é a lei da entropia psíquica. Imagine que se você deixa a mente livre, leve e solta, ela vai lhe levar, ela tende a lhe levar para o negativo. E aí você vai dizer assim, nossa, que injustiça, Elizabeth. Por que que ela tende a levar ao negativo e não para o positivo? Porque o mundo inteiro conspira para isso. Então, se você pensa que da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, você recebe estímulos negativos, e muitas vezes esses estímulos, eles não estão explícitos. É uma música com ritmo maravilhoso, é uma novela com um enredo muito bem feito, um programa de reality show que é uma maravilha para entretenimento. Lembre que as coisas são postas de forma muito sutil. Então, a gente fica nesse arsenal de coisas, de estímulos negativos. Então, se você não domina a sua mente, ela vai dominar você e vai dominar para o lado negativo. Então, como passar por problemas difíceis? Mica, compartilha o link da live no grupo do WhatsApp. Então, quais são coisas que vocês podem fazer para esses dias difíceis, para que vocês possam ir melhorando isso? Porque o que é que acontece? Os dias difíceis, a gente tem que ter a compreensão que eles virão, certo? Faz parte da vida, certo? Faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento enquanto seres humanos, passar por desafios, passar por provocações, passar por projeções de nós mesmos nas situações, para que aquelas situações, elas não vêm como vilão. Aquele ser humano que vem, que lhe irrita, que lhe estressa, e que supostamente faz uma maldade com você, ele não vem como vilão. Ele vem como um espelhamento de algo que está aqui e que precisa de ser trabalhado, precisa ser reconhecido. E precisa ser reconhecido e precisa ser modificado, transmutado. Só que a maioria das pessoas não querem e não gostam de ouvir esse tipo de coisa. Mas, entende, você tem duas opções. Você compreende que você pode mudar a sua realidade, porque é você que cria, e aí você muda. Ou você não aceita isso, não é desse jeito. Eu, por exemplo, não tenho nada a ver com o que fulano fez comigo. Eu não admito isso porque fulano é ruim, porque fulano... E aí você vai continuar nas mesmas situações, atraindo tipos semelhantes de situações. Então, o que é melhor? A gente aceitar e modificar. Porque tudo bem, a situação pode ter sido horrível, mas se eu atrair, eu também posso atrair outro tipo de coisa. Se eu tenho o poder de atrair algo que não foi tão confortável para mim naquele momento, ótimo. Eu também tenho o poder de atrair uma coisa diferente. E aí, quando a gente fala assim que você criou a sua realidade, o que é que dói na gente? É achar que o outro é inocente. Ah, não, quer dizer que o meu esposo me traiu, a fulana me traiu, o patrão foi desonesto comigo e a culpa é minha? Não é assim que a gente interpreta? A culpa é minha? Não, a culpa não é minha, eu sou muito honesta. Eu fui muito fiel nesse relacionamento. Se você levar para o sentido de culpa, aí você realmente não é culpa sua. E o outro não é um anjinho que caiu do céu, que veio fazer bondade com você. Entende que ele estava em sintonia com algo dentro de você e vocês dois entraram em ressonância. Então, aquela pessoa que fez algo a você, independente de você ter culpa ou não, que a palavra não é essa, ela vai pagar pelos atos dela. Não se preocupe.
E você tem que compreender que não é culpa sua, é responsabilidade, porque você, em algum nível de consciência, em algum nível de energia, você atraiu aquele tipo de situação. Então, bora lá. O primeiro passo é aceitar. Essas situações, elas vão vir, né? A gente não vive num conto de fadas em que tudo é maravilhas. E se pensar bem, os contos de fadas também não são, né? Não sei por que a gente idealizou esses contos de fadas, se nem os contos de fadas são. Mas a gente vai passar por desafios porque faz parte da vida, faz parte de viver. Compreendendo isso, já é um passo grande que você dá. Aí você começa a compreender também que você criou a sua realidade. Mesmo que você não entenda como você chegou a determinada coisa, se você sai de uma posição de sou uma vítima, não sei por que isso está acontecendo comigo, eu sou tão boazinha, o que foi que eu fiz, não sei, e sai para a polaridade de, ok, eu criei isso, então vou criar algo diferente. O que eu posso fazer para criar algo diferente que não é isso que eu estou vivendo e estou gostando? Ponto. Você saiu de uma frequência de vítima para ir para uma frequência de agente, de protagonista. E só em você fazer isso, você já elevou sua frequência. Entendeu a importância disso? E aí, você vai buscar dentro da sua realidade mudar a polaridade dos seus sentimentos. Porque quando a gente está vivendo uma situação difícil, como é que normalmente a gente fica? Cabisbaixo, triste, enjoado, reclamando, melidrando, estressado, explodindo com as pessoas. Só que se eu já estou me sentindo mal por essa realidade que se apresenta para mim e eu continuo tendo frequências na mesma polaridade da situação, eu vou continuar na situação. Entende que no estado de ser, de insatisfação, de infelicidade, de estresse, eu não vou criar uma realidade diferente. Se eu quero uma realidade diferente, eu vou ter que mudar esse estado de ser. Porque esse estado de ser é que vai e vira realidade. Entende? Vocês compreendem? Então, eu tenho que mudar o meu estado de ser para que a situação que eu esteja vendo agora, no momento, ela se modifique. E eu sei que não é tão fácil, mas eu abro os parênteses. Não é tão fácil até o momento em que a gente não se treina suficiente para isso. Porque o que é difícil? O difícil é algo que a gente não fez tantas vezes para que aquilo se tornasse fácil. Um dia na sua vida foi muito difícil conseguir sentar. Você teve que botar força, colocar energia, aprender a segurar o pescoço para poder ficar sentada, aprender a segurar a coluna, aprender a se equilibrar para não cair para os lados. E aí, de tanto fazer, aquilo se tornou fácil. Como um dia foi difícil para você, era aprender a andar. Era um esforço tremendo. Tentar ficar em pé, se equilibrar, coordenar uma passada, coordenar a outra. E você fez tantas vezes que hoje você não precisa pensar para fazer. E olha que legal, é isso que a gente tem que buscar. É se treinar o suficiente para que aquilo fique natural. Para que você não precise pensar, para que você não precise colocar força, se esforçar para que aquilo aconteça, porque é o seu natural diante das situações. Só que, assim como você teve que botar primeiras vezes energia naquele aprender a andar, você vai ter que colocar energia para aprender a se comportar diferente em maneiras que a gente julga difícil. Mas com o treino você consegue. Com o treino aquilo fica mais fácil. Com o treino você nem precisa pensar. Você vai ver a situação e dizer, ok, isso vai passar. Que era o que eu queria dizer para você. Isso vai passar. As coisas na vida da gente, elas são temporárias. Elas são passageiras. Elas não são perpétuas. Nossas situações não são perpétuas. Só imaginar as situações passadas do seu passado.
Elas passaram, não passaram? Pois esse dia difícil, esse momento difícil, ele também vai passar. E olha que legal, porque se você tá numa situação que naquele momento parece insuportável para você, e você sabe que aquilo vai passar, não dá uma tranquilidade, não dá um alívio no peito, você saber que a situação tá difícil, mas ela vai passar. Pronto. Então, você compreender que as situações desafiadoras na vida vão vir é um passo. Você se autorresponsabilizar pelaquela situação sem sentimentos de culpa ou de peso é outro passo. Você entender que a situação ela vai passar, seja quão difícil ela for, quão insuportável for, quão sem solução você achar que é, ela vai passar. É um terceiro passo. E aí eu vou lhe dar um quarto passo, que é justamente para você ir mudando a polaridade da situação, que é você buscar o bem-estar. Ah, mas Elizabeth, aí você me deu um passo muito difícil, porque se você está numa situação em que é dolorosa, como que eu vou achar bem-estar? Exato, aí eu vou dizer, foca naquilo que eu disse sobre treino, tá? No começo, pode ser que demande mais energia do que o necessário, mas é só até seu corpo se adaptar. É só até isso fazer parte de quem você é. De olhar para as situações da vida, conseguir olhar com bons olhos. E conseguir olhar com, não estou compreendendo o que está acontecendo comigo. Mas, mesmo sem compreender o que está acontecendo comigo, como que eu posso agir para que isso melhore, mesmo sem a minha compreensão? E aí, se você... Sabe o Google, quando você coloca lá, benefícios do chá de hibisco? Vai aparecer inúmeros sites dos benefícios do chá de hibisco. Mas se você vai lá no Google e coloca malefícios do chá de hibisco, vai aparecer um monte de artigo sobre os malefícios do chá de hibisco. Por que que isso vai acontecer? Porque você está procurando aquilo. Então, se você vai procurar motivos dentro da sua situação para reclamar, você vai achar. Mas se você procurar motivos dentro da sua vida, do seu redor, para se sentir bem, você também vai achar. Então, no final das contas, tudo é uma questão de escolha e aonde você coloca o seu foco. Então, a situação tá difícil, a situação tá pesada, e eu vou procurar motivos para reclamar, eu vou achar até o dia amanhecer, não vou? Mas se a situação tá difícil e dentro dessa situação que está difícil, eu procuro coisas em que a minha vibração vai se elevar, em que eu vou me sentir bem-estar. Então, não precisa ser, por exemplo, se você tá, sei lá, com muitas contas para pagar. E dentro da situação, você diz assim, mas a única coisa que me traria bem-estar seria o dinheiro para pagar as contas. Você vai compreender uma coisa, dinheiro é energia. E se você quer entrar, por exemplo, na frequência do dinheiro, você tem que mudar a polaridade da sua energia. Você não vai dar numa polaridade de escassez, de sentimento de falta, de sentimento de vítima, de sentimento de melindre, de reclamação, e atrair, por exemplo, a solução para o seu problema. É porque nós fomos ensinados que a ação é que vai transformar. Mas antes da ação tem que ter a transformação. E essa transformação ela vem a nível mental. Então, dentro da minha mente, dos sentimentos que eu estou sentindo, das sensações que eu estou sentindo hoje, o que é que eu posso fazer para melhorar? E aí você vai olhar. Olhe para o seu corpo. O seu corpo é uma máquina perfeita. É uma máquina que nenhum homem na Terra conseguiu reproduzir igual. Então, olha, você já tem um corpo perfeito. E dentro desse corpo perfeito, você tá com saúde, já é um ponto positivo. Dentro da situação que você tá vivendo, que talvez não seja confortável para você, você ainda tem o que comer, é um ponto positivo. Dentro da situação que está extremamente difícil, você tem a sua família com você, é um ponto positivo. E aí, nessas pequenas coisas que você for procurando para melhorar,
Aí você vai elevando a sua frequência e você vai resolver o problema lá, que o problema lá que foi criado na sua vida é uma energia. Então tem uma energia de baixa frequência, problema, tá? Energia de baixa frequência, problema. E aí você quer resolver tendo ações, sem mudar a mentalidade. Mas adivinha, quem criou o problema foi a sua mentalidade. E aí? Então você muda a mentalidade e vai fazer ações com uma mentalidade diferente. E uma das coisas que muda a nossa mentalidade e eleva a nossa frequência, porque aqui, ó, frequência do problema tá aqui. Você quer resolver? Tem que subir um degrau acima de frequência. Você não resolve o seu problema na mesma frequência que foi criado ele. Tá vendo por que é que tem que buscar o bem-estar? Tá vendo por que não é besteira, não é balela? E é tão interessante porque a gente tem que ensinar as pessoas a se sentir bem. Não era para ser o nosso natural de busca? Parece que a gente quer se punir. Se você já está numa situação que não é boa, que não é confortável, por que você vai se sentir mal? Por que você não vai buscar, procurar bem-estar dentro da situação? É como se a situação já está difícil, então eu vou me punir por isso, me sentindo mal. Parece até errado você se sentir bem passando por uma dificuldade. Eu me lembro uma vez que a gente estava passando por uma dificuldade aqui em casa e eu me vesti a roupa para ir malhar. E aí meu esposo disse assim: tu vai malhar? Tu vai malhar como se nada tivesse acontecido? Mas nós estamos com isso, não sei. Sim. E se eu ficar em casa, vai resolver? Se eu ficar em casa chorando, vai resolver? Se eu ficar em casa me lidrando, reclamando, a gente se estressar e brigar, vai resolver? Eis a questão, vai resolver? Não vai. Porque a dificuldade foi criada por um nível de mentalidade. E se eu quero resolver, eu tenho que elevar. E eu posso fazer isso com coisas simples do meu dia a dia, como eu estava ensinando para vocês. Sabe? Vai beber um copo d'água, nossa, se sente agradecido. Vocês imaginam que nesse momento agora em que vocês estão aqui, existem crianças na África que não tem onde beber água, não tem o que beber, não tem o que comer, com a barriga doendo de fome. Eu nem preciso ir longe lá para a África, não. Aqui no Brasil também tem. E não é uma bênção. E aí você, porque o que é que acontece? Aí você fica tão focado naquela situação de problema que você não consegue fazer outra coisa. E tá aí a nossa dificuldade de resolver as coisas na vida. Ficamos tão focados naquele problema que a gente não quer tirar o foco, mas tirar o foco do problema é o que vai resolvê-lo. Entenderam? Tirar o foco do problema é que vai fazer resolver o problema. Imagine que tudo no universo é energia. E se tem uma energia de problema e eu não alimento ela, ela vai morrer. Já viu alguma coisa que não é alimentada perdurar? Tudo no mundo precisa de alimento, né? Precisa de cuidado, precisa de nutrição. E se você não nutre aquilo vai perdendo as forças. E aí eu fico procurando, poxa, é verdade, eu estou com dificuldade, mas o quê? Mas tem uma roupa para vestir, legal, né? Mas eu posso passar um perfume, aquele perfume, olha aqui, ó, como a gente acha que é besteira, mas uma coisinha vai mudando uma coisinha que puxa outra coisinha na mesma energia. Então, por exemplo, se você não está bem e você toma um banho, lava seus cabelos, passa aquele perfume que você guarda só para sair, só aquilo dali já é o suficiente para elevar sua energia. E se você mantém essa busca o dia inteiro, você já está transformando o problema. Aí, o que acontece muitas e muitas vezes é que as pessoas não têm paciência. Então, é tipo assim, ó, escutou a live aqui, aí, ai, legal, gostei mesmo. Aí tá com problema, aí toma um banho, aí passa o perfume, aí se sente bem, não se sente bem? Aí, com um pedacinho, o problema não se resolve. Aí a pessoa diz, esse negócio não funciona. Eu tomei banho, passei o perfume lá, cara, que a mulher disse, e o problema não se resolveu. Como se só se sentir bem já não fosse o suficiente, entende? Não é bom se sentir bem? Parece besteira, tá contando isso aqui. Mas é bom se sentir bem. Então, por que não buscar se sentir bem?
Por que que as pessoas têm que entrar, fazer treinamento para que você se sinta bem, se já era para ser o seu natural? Ah, Elizabeth, mas eu tô com muita dificuldade, eu tô com muito problema, eu tô com situação difícil com os familiares. Mas eu garanto pra você que se você buscar elevar sua frequência, aquilo vai ser resolvido. E deixa eu contar uma coisinha a mais pra gente encerrar. Quando você procura bem-estar, e aí a gratidão é um excelente exercício para isso. Por quê? Porque a gratidão, ela eleva a sua frequência vibracional, com certeza, se ela for sentida. Então, tá com problema, você faz, sabe o que? Vai lá, tranca o quarto, olha para dentro do quarto e diz: o que é que tem aqui no meu quarto? Ah, no meu quarto tem livro. Nossa, que legal. Consegui comprar livros para estudar. Ai, no meu quarto eu tô vendo hidratante, tô vendo perfume. Poxa vida, como eu sou rica, não é? Eu tenho um hidratante, eu tenho um perfume, eu tenho mais de um perfume, que maravilha. Olha que interessante, eu tenho essas roupas, eu tenho esse guarda-roupa, eu tenho essa cômoda. E você vai puxando essa energia para você. Só que quando você faz isso, a energia do bem-estar é a energia de Deus. Então, quando você tá fazendo isso, você tá puxando a energia de Deus para sua vida. Por isso que você se sente bem. Por isso que o seu problema se resolve. Olha que interessante. Você quer ter mais conexão com Deus? Quer ter mais intimidade? Olha que coisa mais simples de se fazer. Você tá sentado aqui, eu tô com lençol nas pernas, porque o ar tá ligado e eu tô com frio, né? Então você tá sentado aqui no seu quarto. Olha que maravilhoso. Você tem um lençolzinho gostoso para me aquecer. Porque o meu ar-condicionado tá ligado. E não interessa, poderia ser o ventilador, porque o meu ventilador está ligado e eu tenho energia e eu tenho um ventilador. E aí, quando você faz isso, você sente bem-estar. Por quê? Porque o bem-estar é dele. Todos os bons sentimentos, os sentimentos de frequência elevada é de Deus. Então, quando eu, dentro de uma situação, problema na minha vida, uma situação difícil, um relacionamento difícil, eu procuro estar bem, eu nesse exato momento, eu também estou me conectando com Deus, porque o bem-estar é dele, a alegria é dele, a paz é dele, o amor é dele. Então, quando eu busco sentir essas coisas dentro da minha vida, eu estou me conectando com ele. E é assim que a gente se resolve. Parece... às vezes a gente espera soluções extremamente complicadas e complexas, porque a gente acredita que é isso que vai resolver. Mas se você praticar coisas simples durante o dia a dia, durante o seu dia a dia, não espere o problema chegar, não tô com problema na vida, você pratica isso, que eu lhe garanto que a sua vida vai dar um salto quântico, como a gente costuma dizer, dentro da física quântica. E é uma coisinha de nada, aparentemente, né? Mas essa coisinha de nada te conecta ao poder ilimitado. Essa coisinha de nada, que é se sentir bem, te conecta ao todo. Te conecta a Deus, te conecta à força da abundância, da prosperidade, da saúde, da alegria, do bem-estar, da amizade. Então, essa coisinha de nada resolve qualquer problema que você tem. E é óbvio que quando a gente escuta as coisas, a gente entende com a nossa mente racional. A gente entende com a nossa mente limitada e finita. Talvez aí a nossa dificuldade de colocar em prática. Porque a mente finita, ela vai racionalizar tudo. Então ela vai dizer: ah, não, mas isso não funciona pra mim. Porque pra mim é assim, assim, assim. Ah, mas isso não funciona na minha vida. Porque meu filho, isso, isso, isso e isso. A minha filha, isso, isso e isso. E aí vai criando historinhas para que você... Saulo tá na aula, não, Saulo? Aí a mente vai criar historinhas para que você não haja como deve agir. Porque quando essa mente cria historinha, é a parte do ego sua que não quer que você evolua. Se a parte do seu ego não quer que você evolua, ela vai criar histórias, quantas histórias forem necessárias para que você acredite que este não é o caminho. Mas mesmo assim, se você não acreditar em nada que eu disse até agora, você sabe que é bom se sentir bem. E eu acredito que a maioria da população brasileira, a maioria das pessoas também buscam a Deus. Então não tem como
sentir mal-estar, sentir tristeza, infelicidade e se sentir em paz com Deus e se sentir conectado com Deus. Porque essa não é a força nem a energia que te conecta a Ele. Então, procure estar bem. Olha uma coisa simples, procure estar bem, independente do que você esteja vendo aí fora. Procure estar feliz, independente do que esteja acontecendo, independente da sua condição financeira. Mas imagine que quando esse sentimento parte daqui, de estar bem, de estar feliz, ele reverbera nas coisas que estão ao seu redor. E eles vão resolvendo as coisas que estão ao seu redor. Porque você cria a sua realidade a partir dos sentimentos que você emite. Então, a gente emite sentimentos diferentes quando a gente quer que a situação seja diferente, tá? Então, quer que a situação mude? Emite o que tá saindo daqui. Imagine que aqui é o rádio e o que tá tocando aqui é a música. Se você não tá gostando da música que tá saindo, você tem que vir no rádio mudar. Entende? Você não diz pra música, música, muda. Música, não tô gostando. Não gosto desse ritmo, não gosto dessa altura. Não. Você vai lá no sonzinho e ajusta a estação. E é isso que vocês têm que fazer. Ajustar essa sua estação para mudar a música que está se apresentando para você. Tá bom? Vou cuidar porque eu tenho que fazer o almoço dos meninos. Gratidão para todos que tiraram um tempinho e ficaram até aqui, tá bom? Espero que essa live tenha dado 10 minutos, porque eu disse que ia gravar em 10 minutos e ninguém confiou em mim. Não sei porquê. Beijos. Eu nunca sei como é que sai daqui, mas dá certo.